Filipenses capítulo 1, verso 19. Diz assim: porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher, porque estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham a alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém, Pai. Fala conosco. Essa é a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Teu coração está pronto? Queridos, hoje eu quero falar de um tema que foi tirado do verso 27. Vivendo de modo digno. Amém? Vivendo de modo digno. Esses temas, essas palavras, elas não são construídas avulsa. Você entende isso? Existem muitas pessoas que têm uma falsa compreensão do que é pregar. Acham que o pregador ele é um camarada criativo que lê Bíblia. Na realidade, nós perseguimos o que de forma desgastada está por aí, que é o profético. Deus está se movendo. Você entende que Deus está agora, a obra dele está acontecendo? Você pode estar desapercebido, você pode estar aí vivendo de notícia de jornal, mas quem vive por Deus e anda com Deus, ele não vive daquilo que se espera, daquilo que a circunstância dita. Lembra dos 7 anos de vacas gordas e vacas magras? Deus ele dá sabedoria para transitar em momentos difíceis e fáceis. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Então a gente precisa compreender que Deus ele tem palavras para o nosso momento. Que Deus ele está caminhando conosco, de que a vida está acontecendo e Deus está presente em toda essa bagunça, Deus está presente em todas as confusões, Deus está presente em todas as situações que você meteu a mão e fez errado. Deus está presente em todas as escolhas e Ele está governando sobre as escolhas erradas que você faz. Perceba que é você, não é Deus que está plantando a baderna, mas Ele ainda continua sobreposto a tudo isso. Não há nada que você vai fazer que você vai pegar Deus de surpresa. Se você agora der uma louca e simplesmente decidir fazer alguma coisa que vai prejudicar muita gente, Deus ainda assim está sobre isso. Esse é o mistério de Deus. Amém. E Ele sempre tem o melhor, e Ele sempre tem algo guardado, Ele sempre tem segredos, Ele sempre tem construções que Ele não revela. O que Ele vai revelando são fatos que precisam ter ajuste, que precisam ter compreensão da sua parte. Então, ouvir uma mensagem é você conseguir fazer leitura do que está por vir. Eu não sei se você entende isso. Para mim, os ambientes que eu me exponho, as pessoas que eu ouço com uma expectativa de, pera, o que Deus tem falado? Literalmente. E é interessante que você ouve um camarada aqui, sério, de Deus, e você vai ali e ouve outro. A percepção é idêntica. Os temas de mensagem são diferentes, mas a percepção é idêntica. Por quê? Porque Deus ele não é um Deus que nos soltou com uma Bíblia na mão falando, estudem, façam o que vocês quiserem da vida de vocês, olha, vivem bem. Não, Ele é um Deus que tem governo, e para governar tem que interferir. Para governar tem que decidir, para governar tem que direcionar, para governar tem que sair ordens. Então, o profético está desgastado, as pessoas estão por aí usando essa palavra de modo totalmente
arbitrário às vezes, e às vezes totalmente imaturo. Porém, Deus, ele segue falando. Você está aí, irmão? Vem para o culto? Se ele não fala contigo, aí os problemas aí de conexão, mas comigo ele fala. E ele tem me dado palavras, ele tem me orientado. Então perceba uma coisa, quando você ouve uma palavra, você deve se fazer a seguinte pergunta: cara, o que está por vir? É por isso que você é pego de surpresa. Querido, quem anda com Deus não se surpreende. Não se surpreende. O mau dia chega e é interessante que você se faz a pergunta, fala assim, o que eu faço? Teve uma vez que eu fiquei desesperado, que eu fiquei agoniado, eu estava em oração e perguntando para Deus o porquê daquela circunstância, por que ele permitiu, estava naquela choramingação de crente imaturo, e de repente Deus fala assim comigo, pega o teu caderno e vai ler. Eu seco minhas lágrimas, pego meu caderno e eu começo. Eu fiquei em pé, num beliche assim, botei em cima do beliche e comecei. Fui folheando, falei, o que vai acontecer? Ele vai mandar apontar? Para e lê essa meditação. Continuei. E de repente Deus falou assim, você desobedeceu isso aí. Eu olhei a data e alguns meses atrás Deus tinha me dado uma direção. Eu não tinha acatado aquela direção. E eu estaria totalmente pronto para enfrentar aquilo que estava por vir. Querido, dia mau, dia difícil, situações vão vir. Você entende? A casa, ela é construída para aguentar o que vem. O que Jesus falou? Quem ouve minha palavra e obedece é semelhante ao homem que cavou sobre uma rocha. Então ele falou, quando caíram a chuva e os ventos deram com aquela casa e as águas bateram contra ela, ela ficou de pé. Então preste atenção, correr para construir na chuva significa que você vai viver no desespero, tentando fazer o certo e não conseguindo. Você está sempre, livra-me do mal do agora, é livra-me do mal. Não é livra-me do que está acontecendo aqui agora, você está sempre vivendo de emergência. Sua vida é uma emergência constante porque ela não é profética. E agora no sentido de entender, Jesus ele falou que o Espírito dele nos daria a entender aquilo que estava por vir. Então preste atenção aqui. Se você tem vivido de acidente, se você tem acessado por acidente, se você tem recebido uma direção por acidente, sei lá, do nada alguém te fala um negócio, faz o dia, tu fala, rapaz, é isso. Você não está vivendo com o Espírito Santo. Viver com o Espírito Santo é estar se perguntando o que está por vir. É entender assim, pera, eu recebi isso aqui, o que eu faço com isso? Quando a pandemia estava para estourar, Deus falou assim, você vai viver dias da sua vida. Que se você der a melhor resposta, esses dias te farão crescer muito. Mas se você não responder bem, eles te farão cair. Eu não sabia de quem a gente perderia, eu não sabia que uma pandemia mundial estava por vir, eu não sabia que a gente iria passar por uma notícia maravilhosa em meio à pandemia, gravidez. O Felipe nasce em 2020, querido. No olho do furacão. Igrejas se fecham. A gente faz uma obra. A gente perde meu sogro. A gente perde Carlinho. O Joey completaria 1 ano de casado quando morre, uma semana antes. E eu preciso te falar mais pancada? Sem contar pessoas que não têm sabedoria para esse momento. Você tem que aguentar a pressão de tudo e abrindo mão de tudo, como sempre, por Jesus. E vivendo o amor a Ele, que não pode esfriar. E vem cá, olha para mim. O que Deus falou? Quando aqueles dias começaram a passar, eu falei assim, qual a melhor resposta que eu dou? Qual a melhor resposta que eu dou? Porque Ele já falou que teria esses dias. Está tudo bem. Ele está no governo disso. O trono de Deus não está desesperado. Foi aí que eu aprendi isso. O dia que eu olhar para Deus, Deus se descabelar, eu piro junto. Agora, enquanto eu estiver olhando e Ele estiver no trono, na posição de governante, eu fico em paz. Isso não está na mensagem de hoje. Isso é um daqueles momentos que provavelmente alguns vão ignorar, levar uma rasteira de Satanás e ficar se perguntando o que fazer. Aí vai marcar discipulado. Vai chorar miséria no discipulado. Em vez de aprender com um momento desse, onde o Espírito Santo fala. E isso aqui é uma base para você vencer. Querido, alguma coisa está para acontecer na tua vida. Se eu fosse tu, eu tomava essa palavra que vai agora e anotava toda ela. Porque alguma coisa está por vir. Amém? Se quiser, eu falo, assim diz o Senhor, terra.
Se quiser, a gente encena também, para ficar mais espiritual. Eu sonho com o dia que a igreja ela vai ficar tão natural e espiritual ao mesmo tempo, aonde haverá a convergência dos céus com a terra. A Bíblia diz que Jesus morreu para isso, para convergir, para fundir as duas coisas. E nós não sabemos viver isso. Ou a gente está no céu ou está na terra. A gente não consegue transitar com a simplicidade do céu, comungando com a terra, e duas coisas se alinhando juntas ao mesmo tempo, acontecendo simultaneamente. Ligado na terra será ligado no céu. Nós não sabemos disso, querido. Precisamos voltar a esses caminhos, amém? Ou senão seremos levados pelos charlatões, que emocionados entregam uma profecia. Tinha um cara que foi entregando uma profecia para mim. Eu tinha acabado de fazer uma pergunta para uma pessoa, sair e foi até um lugar. Encontrei um cara, o cara falou assim, Deus quer falar contigo. Começou a orar. Aí ele começou a falar um monte de coisa do que eu tinha falado. Eu pensei, cara, só pode ser Deus. Aí ele virou e falou assim, e você tem que vir para essa igreja aqui e congregar aqui. Eu falei, eita. E Deus vai mudar teu guarda-roupa. Eu falei, eita. Sabe por quê? Aquele cara faria uma trama com a polícia para prender o próprio pastor daquela igreja. Aquela igreja haveria de acabar anos depois daquilo. Deus não estava nessa palavra. Mas é tão interessante que a construção da profecia foi sinistra. Roberto, eu estava falando com uma pessoa aqui, saí do lugar e fui para... Achei aquele cara. Eu não fui para um culto, não, gente. Eu fui num lugar encontrar um amigo que tinha uma pessoa lá, que profetizou isso. Que eu estava falando. Ruas antes. É Deus ou não é Deus? É nessas horas que você cai no charlatanismo, porque a pessoa está, ó, mistério puro, tá. Depois eu vou pegar umas aulas de sapateado com a Duda, para eu te alegrar no espírito também, para você poder pegar as palavras proféticas. Bom, por que nós construímos esse tema no verso 27? Porque Paulo ele fala assim, vivam do modo digno, lá no comecinho dele. Mas digno de quê? Ele responde, ele diz digno do Evangelho de Cristo. O que a gente precisa entender? A nossa compreensão do Evangelho, ela deve influenciar diretamente na nossa maneira de viver. Não existe uma pessoa que fala assim, não é assim, não adianta falar, eu sou um crente sério, eu vivo a Bíblia de modo sério, eu a interpreto de modo saudável, eu vivo uma fé genuína, e isso não se dá por comportamento de vida. Não adianta. As duas coisas não casam. Se você está profundo no entendimento, você vai estar profundo na sua conduta. Significa que alguma coisa desplugou. Se você não entende o Evangelho e responde ao Evangelho, alguma coisa aí está desplugada. Tem algum erro aí, você precisa rever as coisas. Agora, o que acontece aqui? O apóstolo Paulo está falando de algo. Ele está mostrando o que é o viver dele. E de repente ele fala, vivam. Ele diz, o meu viver é esse e agora eu digo para vocês, vivam. Algumas pessoas, elas vivem uma vida inteira procurando um motivo para viver. Olha que desperdício. Quanto tempo você vai viver? Você pode ser agora otimista, mas você não pode saber isso exatamente. Esse texto constrói coisas tão profundas. Sabe por quê? Você não tem tempo para perder entendendo o porquê viver. Deus, ele é tão objetivo que ele sabe que você não tem tanto tempo de vida. Ele sabe que a tua duração é curta. Enquanto você fica aí complicando o simples, não entendendo e não se movendo em princípios de vida simples, enquanto você não toma direções certeiras e bem firmadas, enquanto você não sai com um propósito bem estabelecido, a vida está passando, querido. Ontem eu saí daqui bem tarde, e aí eu falei assim, vou levar o Felipe na praça, tal, a gente leva ele para gastar um pouco de energia, saber que ele tinha passado o dia inteiro com a pastora em casa. Aí eu comecei a falar, Felipe, vamos, filho, tem que te secar para você sair, meu filho, vamos. Espera aí. Aí, perei. Felipe, não sei o quê? Espera aí. Falei, olha só, deixa eu só te explicar uma coisa. O tempo está passando. O seu tempo de ficar na praça vai ficar bem curto. Porque eu sabia, quando chegasse lá e olhasse o pula-pula, ia fazer o quê? Quando chegou na praça, o que ele quis fazer? Aproveitar tudo. Era o momento que eu tinha de falar assim, então, o tempo passou. Vamos embora. Querido, você não entendeu, mas espiritualmente você faz a mesma coisa.
Você desperdiça com o que não precisa. Ele queria brincar de arrumar os shampoos. Ele queria equilibrar um sabonete, uma pecinha e um outro sabonete. Vê se não é você. Perde tempo com coisas inúteis, com sentimentos inúteis, com coisas que não te levam para lugar nenhum, com pessoas que não te levam para canto nenhum. A tua vida é tão preciosa que você precisava pensar com quem você está gastando ela. Você tem noção? Pensa essa semana. Quem você se encontrou? Para onde você foi? No que você investiu? Se tu morre amanhã, morre quarta, porque aí terça você me dá parabéns. Pelo menos para despedir, senão eu vou falar, caramba, foi embora e nem se despediu. Tu morre amanhã, querido. Essas reflexões parecem boba, mas elas tiram as pessoas de uma vida comum, de uma vida ordinária, de uma vida fracassada, espiritualmente falando. Olha aqui para mim. Essas pessoas que vivem desse modo, procurando por que viver, e quando descobrem, se ainda for como Jesus, 3 anos e meio e resolve, mas você não é Jesus. Você não vai morrer numa cruz, e em um ato você não vai salvar a humanidade. Você também não é Sansão, que vai precisar se sacrificar porque não viveu de modo sábio, né? Não é possível que você está tentando se matar porque você não está compreendendo por que você nasceu. Existem pessoas que vivem uma vida inteira, elas vão passar a vida delas inteira. E fique tranquilo, essa mensagem não salva todos. Para você que pensa, será que todo mundo sai daqui e vai se organizar conforme a mensagem vai nos mostrar? Não, não vão. Elas vão sair daqui e vão viver a vida delas mais medíocre. Elas vão falar mal do pastor, do culto, do ministério de louvor. Elas vão continuar falando de tantas e tantas coisas. Mas elas não vão decidir. Sabe por quê? Essas pessoas não manifestam firmeza de propósito. Elas são volúveis, horas elas estão decididas, comprometidas, inteiras. Horas elas estão pela metade, horas elas estão negando. Eu estou cansado de gente assim, gente, inclusive de pastor. Toda hora a gente está num lugar, toda hora a gente está se comprometendo com uma coisa, toda hora a gente está dizendo que está ali, e de repente nós estamos lá. Isso é ruim, isso é péssimo, porque nós não sabemos a hora da nossa partida. Eu não sei você, como não tem 2 vidas, eu não gosto de gastar ela com qualquer coisa. Isso me faz pensar com quem eu quero discipular. Jesus não perdeu uma multidão de pessoas, ele pegou 12 indivíduos que pelo menos estavam disponíveis para serem triturados. Nós precisamos pegar uma palavra aqui que vai nos ajudar, uma palavra moderna para nos ajudar nesse texto, que é a palavra resolução. Tem um livro que eu quero sugerir para você, da editora Fiel, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Maravilhoso livrinho assim. Todo final de ano me dá uma vontade, eu folheio ele e ele vem com, ai meu Deus, não sei se são 90, não sei, são muitas e muitas resoluções. Teve um ano que eu trouxe ele para a igreja, num culto aí a gente ficou depois do culto, você lembra disso? Abria as resoluções e lia. Jonathan Edwards, um homem conhecido por sua devoção a Deus, ele sempre determinava alguma decisão bem firmada, escrevia ela e se comprometeu por viver por elas. Essas pessoas não têm nenhuma decisão, elas não são firmes em nada, nem a Bíblia diz, seja o justo, justo, o injusto, injusto, o santo, santo, o imundo, imundo. Elas não são nenhuma coisa nem outra. Elas são as misturas de tudo. Um homem assim, diz a Bíblia, que não recebe nada de Deus. Sim ou não? Tiago 7 e 8. Nós não podemos ser pessoas volúveis, nós temos que ter decisão, querido. Tem que ser uma coisa que você realmente arranque do poder do agora eu rompi, para isso eu não quero mais, para isso eu não vou mais, assim não vivo mais. Tem que ser rupturas. Não pode ser meia ruptura, porque senão você fica num lugar que Deus não age, que é a indecisão. É interessante que Paulo manifesta nesse texto a sua firmeza de propósito. Ele vai dizer, no verso 19, estou certo. O que ele está certo? Que o Espírito Santo socorreria. E pelas orações, isso resultaria o quê? Libertação. Ele falou, estou preso, mas estou pregando. A palavra de Deus está prosperando.
Esse é o meu propósito. Então, o meu propósito está prosperando. Não é o meu ministério. É o propósito que está prosperando. Então, eu faço parte do propósito. Então, o propósito está andando, eu estou andando. Eu estou aqui dentro e estou fazendo um ministério. Aí ele diz, mas eu estou certo. Que certeza é essa que Paulo diz? Ele diz, eu estou certo que eu vou ser livre. E livre eu vou pregar muito mais do que estou pregando, mas já estou pregando preso. Nesse momento, Paulo está preso. Não a prisão ainda definitiva, mas sim, ele está preso. E ele vai dizer o seguinte, a expectativa e esperança, ele diz que teria uma expectativa e uma esperança. E é interessante, porque a expectativa e esperança de Paulo é que que ele não seria envergonhado e que Jesus seria engrandecido como sempre. O que ele está querendo dizer? O resultado é sempre Cristo grande. Cristo é sempre visto como o maior. Seja pela minha morte. Olha só, o resultado, morte. Ele falou, se me matarem aqui, Cristo é maior. Se eu viver aqui, Cristo continua sendo maior, como sempre. Só que ele fala, mas eu também não quero sair envergonhado. Eu estou na expectativa, isso é o verso 20, eu estou na expectativa de que aquilo que eu espero de Cristo, que aquilo que eu vivo em Cristo, não seja um motivo de vergonha. Meu Deus, que certeiro esse viver. Aí ele vai dizer, eu tenho certeza disso. Agora, com base nisso tudo, que ele ainda tinha expectativa, que ele ainda tinha esperança, que ele estava certo da sua soltura, ele solta o verso 21. Olha a resolução aqui é decisão, você entendeu? Firmeza de propósito. Olha o que ele solta como resolução. O viver para mim é Cristo. Querido, essa é a frase de Paulo. Nós não vamos falar o viver para mim é Cristo. Porque para alguns aqui não é. Sejamos francos. Eu não posso falar que alguns aqui vivem para ele. Eu não vejo. Tem algumas coisas que eu não vejo. Sendo realista. Já te falei que eu não prego otimista, né? Já vencemos essa fase ou não? Se eu fosse pentecostal, eu ia falar, quantos aqui vivem para Cristo? Bate no ombro do teu irmão e fala, vamos viver para Cristo. Essa semana, ninguém nos segura, nós somos de Cristo. É assim que o pessoal prega por aí. Eu não consigo fazer essa palhaçada. Eu consigo te chamar para pensar uma coisa. Se eu pudesse botar a frase, o viver para mim é, você completa. Você tem que achar o teu Senhor, o teu Cristo. Talvez não é o Cristo. Você tem que achar que talvez você não tenha vivido. Aliás, você talvez não sabe pelo que viver. E viver para Cristo, não saber pelo que viver, é esquisito. As duas coisas não se encontram. Ser uma pessoa perdida na vida e ser uma pessoa que vive para Jesus, não. Meu irmão, é só tu dar um momento de vacilo orando e falar, Jesus, eu estou aqui, usa a minha vida, meu Deus, me mostra o que o Senhor está fazendo. Aí ele vai começar a falar assim, quem enviarei, quem é de por nós? Esse assunto sempre surge lá no momento. O Isaías, ele estava diante de Deus, chateadinho, de repente ele pega e fala assim, Isaías, falar contigo. Quem que eu vou enviar? Quem vai por nós? Gente, é engraçado, porque naquela sala só tinha Deus e Isaías, né? Ou naquele lugar, a gente não sabe o local. Se o Isaías olhasse assim ou assim, por que está fazendo essa pergunta para mim, Deus? Hoje em dia a gente vai falar assim, desculpa, senhor, tenho tempo não. O senhor não sabe, mas assim, está pegado, final do ano, senhor. É que aí no teu governo as coisas são diferentes. Aqui quando vira o homem, a gente fica uma loucura, não dá nem para servir Jesus. Então desculpa, mas assim, no meu calendário tem coisas que vêm na sua frente. Então desculpa aí Deus, mas quem há de ir por nós, faça essa pergunta para outro. O viver para você qual é? Você precisa encontrar. O apóstolo Paulo, ele fez disso um conjunto de decisões. Ele falou, estou certo, eu quero. E quando ele rompeu com a antiga vida, rompeu e ele veio para Jesus e ele se entregou ao seu propósito, sofrer pela causa de Cristo. E para ele, na carta que ele estava preso, ele escreveu algumas vezes, alegrai-vos. Ele está falando, me mandaram sofrer por ele. O que tem de novo? Ele não falou que eu sou um vaso que era para sofrer? Se o meu sofrimento engrandece ele, por isso que ele falou no meu corpo, querido. Ei, você acha que no meu corpo era o quê? Musculação? Não, é chibatada, é fome, é privação de sono, é privação de liberdade, é ser preso.
O Paulo, que aqui está falando para nós, alegrai-vos, ele estava alegre. Por quê? Porque o seu propósito estava andando. Paulo está pensando, minha vida é um desperdício, mas não para ele. Para o humano, para a visão humana, ela é um desperdício, mas não para o meu Deus. Você está aí? Então isso vinha da sua decisão de vida, da decisão de Paulo. Nós não podemos nos encantar com a frase viver para mim é Cristo, nem colocar no para-choque do nosso carro. Isso não vai encantar ninguém, nem Deus. Deus não te pede isso, querido. Deus te pede que você decida. O que seria para você o seu viver? Nós precisamos entender isso, porque Deus não quer dividir conosco uma vida. Detalhe, ele não está falando Cristo é parte da minha vida. Ele está falando Cristo é a minha vida. Ou seja, toda a essência disso que eu chamo vida é Deus. Você está aí comigo? Hã? Agora, por 5 vezes a palavra vida aparece aqui de algumas formas variadas. Ela aparece como, na ordem, ó, vida, viver, vivendo, vida de novo e vivam. Que é o que dá o nosso tema da noite. A palavra vida aparece por 5 vezes. A ideia de Paulo é mostrar o porquê viver e viver de modo digno. Com isso, a gente entra numa questão aqui. A gente entra em algumas perguntas. O apóstolo Paulo, ele falou de Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você vai ter que pensar bastante nessas perguntas. Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Por favor, sem demagogia. Olha, se você virar para ele e falar assim, I love you, tu és o meu tudo, conforme as músicas tão poéticas e românticas que cantamos atualmente, querido, isso não vai encantar Jesus. Isso não vai encantar. Jesus não é encantado. Gente, você pode pegar, dar uma lembrancinha para alguém, chamando de lembrancinha e ganhar o coração daquela pessoa. Ah, tá aqui uma lembrancinha para você, Michele. E a Michele fica toda encantada pela lembrancinha. Jesus não é assim, querido. Ele olha e fala assim, podendo tudo, me deu uma lembrancinha. Honrando a todos, depois pensou em mim, me trouxe a lembrancinha. Tem detalhes antes do que se faz para Jesus. Que lugar Jesus ocupa no seu coração? O apóstolo Paulo falou assim, ele é meu viver. A gente cantava o Fernandinho, né? És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. É para quebrar um pouquinho, né, André? Sabia. Meu conselheiro. Hein? É meu viver. Se eu falasse para você, formule isso, por favor. Quem é Jesus? O apóstolo Paulo vai falar, minha vida, meu tudo, meu maior desejo, a pessoa que eu mais quero ter por perto. Gente, isso nem é música. Isso aqui não é uma canção. Ele não está cantando, não. Ele está escrevendo doutrina. Essa é a paixão, ele está aquecido, falando assim, para falar de vida, eu vou falar para vocês, meu tudo, eu estou falando do meu tudo, eu estou falando da razão do meu viver, e por ele eu morreria, porque para mim é lucro, porque me matar e me levar para logo para perto dele, e é lá que eu quero estar. E detalhe, ele não está com desejo de morte, porque a vida está uma porcaria, não. Não é porque o sonho dele de ter uma casa própria não se cumpriu. Ele está com desejo de morte porque a morte interromperia esse tempo passageiro que só, às vezes, nos atrapalha de estar perto daquele que é o nosso amado. É por isso que o viver dele é Cristo. Ele está falando, por ele eu morro, e de verdade. Querido, a gente não quer deixar coisas por ele. Como é que a gente chamaria Cristo de meu viver? A gente não quer abandonar nada por ele. Ele não tem a primazia, ele não tem nosso coração, ele não tem o senhorio sobre nós, ele não pode mandar em nós. E como é que a gente vai chamar ele de meu viver? E Paulo não só está chamando a igreja para entender, para se louvar, não. Ele termina dizendo, depois dele falar, vida, ele é minha vida, viver é Cristo, vivendo, e depois vida de novo. Aí ele diz, vivam.
Agora ele está dizendo, vocês precisam viver de modo digno do Evangelho. Não é qualquer forma, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Vocês, se vocês chamam Cristo de vida, vocês precisam fazer melhor. Pegou, meu irmão? Que lugar Cristo ocupa? Sabe o que também precisamos nos fazer de pergunta? E sendo sincero, qual o lugar do próximo? Qual o lugar que o próximo ocupa na nossa vida? Se fizéssemos a pergunta ao Paulo e olhássemos para o texto que acabamos de ler, a gente teria a seguinte formulação. Paulo, qual o lugar que as pessoas ocupam na sua vida? Ele diz, porque eu amo a Cristo e eu amo a minha vida, que é Ele, eu viverei para servir e frutificar na fé dos outros. O apóstolo Paulo, ele projetaria o seu projeto de vida com base numa ideia. Amo Jesus, amo o que Jesus ama. Se eu amo Jesus e se Ele é minha vida, eu devo fazer o que Ele deve fazer. Ele quer vidas, Ele quer pessoas. Então, meu projeto de vida tem que ser alguma coisa que envolva atingir pessoas na fé. Querido, o teu ministério ainda não te foi revelado porque você é uma pessoa para si. Você ainda é para si. Nada que flui de nós flui de forma egoísta. Você não vai ver uma pessoa com dom de cura dizendo, eu me curo, eu profetizo para mim, eis que me digo. Você não vai ver isso. Detalhe, recentemente um garoto colocou um vídeo dele. Deus o levanta numa noite de avivamento. Ele chama pessoas com problema dele. Kátia, ele orou por todo mundo. Sabe o que aconteceu com ele? André, ele sai daquele culto, às pressas, dentro de um carro. Foi para um hospital. Teve que passar por uma mini cirurgia. Do problema é que um monte de gente ficou curado na mesma noite. Ele mostrou o vídeo. Como isso, gente, explica? Uma pessoa que orou por todo mundo foi curado. De repente ele corre para o hospital sentindo dores insuportáveis após o mesmo culto. Ele falou assim, Deus me fez passar por isso para perceber que não é sobre mim. Deus ama tanto pessoas que Ele pega um recipiente e usa. Se você ainda não é uma pessoa despojada a esse ponto de saber, querido, que vai ter vezes que você vai estar chorando e você não vai ter direito de sentir o teu choro. Tu vai ter que enxugar as lágrimas de alguém. Você está pronto para isso? Ah, me poupa, irmão. Hein? Está pronto para isso? Está pronto para você, talvez, poder tirar do teu bolso, abençoar uma pessoa? Presta atenção aqui. É lindo, né? Falar que tem um dom na Bíblia, em Romanos 12, falando de generosidade. Mas você está pronto para pegar, apertar a sua finança para abençoar alguém? Eu digo apertar, não digo que sobrou e tu sai distribuindo igual Silvio Santos, não. É tirar, é perder, é se esvaziar, é pensar, por que uma pessoa dessa se esvazia desse jeito? Que loucura! As pessoas devem olhar para você e ter uma ideia, meu Deus, por que perde tanto? Para que isso? Se a gente perguntasse o Paulo, ele ia dar essa resposta. Por quê? Por aquilo que está escrito no verso... no verso 22. O que ele diz aí? Entretanto, se eu continuar vivendo... A conclusão dele. Peraí, se eu continuar vivendo, eu poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que eu devo escolher, ele não está falando que se é a hora da morte, não. Quem vive por propósito está falando como é que eu faço mais. Meu Deus, me dá mais tempo. Meu Deus, não me deixa sair antes de cumprir tal coisa. A pessoa entendeu tanto a sua vida que é muito lindo. Você põe isso na morte do morto crente. Combati o bom combate, guardei a fé. Quem te garante? Tu sabe qual é o combate da pessoa? Não, chegou o fim dos dias dela. Mas se ela deixou o trabalho para trás, você não sabe. O apóstolo Paulo falou assim, sei tanto o que devo fazer que completei a tarefa. É simples, meu irmão. Se eu vir para você e falar assim, olha, vai ter obra. O teu papel é pintar todo esse prédio na fachada.
Se tu chegou na metade, tu não pode falar, completei o serviço. Aí olha o que ele fala, não sei o que eu devo escolher. Próximo. Estou cercado pelos dois lados. Por quê? O desejo de partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele está falando assim, eu amo mais Ele do que vocês. Porém, 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Perceba uma coisa, a paixão dele por Cristo era tão grande, mas ele também amava muito essas pessoas. Nós queremos ficar dentro de igreja porque entrou alguns assuntos na igreja. Relevância. Ou você tem que ser um crente relevante, você tem que ser um crente não sei o quê. Querido, você não pode usar as pessoas para se satisfazer. Você tem que deixar de si pelas pessoas. Então vamos lá, preste atenção. O problema de Paulo, olha o problema dele. Eu amo muito mais a Jesus. Só que eu também amo essas pessoas. Para todos aqueles que querem um chamado de Deus, ele faz uma pergunta, tu me ama? Aí ele entrega. O que ele vai ensinar depois de você declarar que o ama? O quanto que você ama as pessoas. Sabe por quê? Tem alguns ministros que, vamos lá, meu irmão, eles amam a si. Amam. Isso aí fica nítido. Eles amam o que o ministério deles promove para eles. Sim ou não? Amam. Amam. Só que, vamos lá, tem bastidor do ministério que você não conhece. Você não sabe o que você talvez viu por aí, nesses delírios de ministros por aí. Agora, uma pessoa que decide amar a Jesus, presta atenção, ela tem uma paixão avassaladora pelas pessoas. Ela fica se perguntando constantemente o que dar mais, como que eu dou mais, como que eu me empenho para que a fé dessa pessoa ande. Meu irmão, às vezes você não está nem aí para a tua fé e eu estou preocupado com ela. Se você perguntasse ao Paulo, ele ia dizer o seguinte, porque eu amo tanto a Cristo, eu amo vidas, e eu quero ser frutíferos nelas, eu quero viver para que a fé delas sejam edificadas. Aí o 24, o que ele vai dizer? Mas por causa de vocês é mais necessário, ele está falando, eu amo tanto Jesus, é muito melhor estar lá, mas a necessidade agora é estar aqui. Por quê? É necessário que eu continue a viver. E convencido disso, meu irmão, ele teve que se convencer se ele morria. Alguns de vocês vai receber um diagnóstico médico, tu vai correr pedindo milagre, pastor, tu vai pensar uma dezena de coisas. Esses dias eu me peguei com lágrimas nos olhos, olhando para o futuro e pensando assim, Senhor, eu não vivi nada do que eu sonhei ainda. Está muito longe. E, querido, não era nada. Era tudo de propósito. Eu falei, Deus, eu não vi isso acontecer. E eu comecei a falar. E foi uma das orações que eu fiz tão leve, não tinha nada me pressionando, não tinha um louvor, não tinha um pad, não tinha nada tocando minhas emoções. Era eu, Deus e o sol da obra. Eu olhei para tudo isso e falei assim, Senhor, literalmente, queridos, eu estou cansado de obra. Vou falar bom português, saco cheio de ter que ficar aqui. Eu passei a semana toda aqui. Ontem eu peguei 7 da manhã, eu larguei 9 da noite. Eu estou de saco cheio de obra. Essa é a verdade do meu coração. Eu nasci para ser pastor. Se fosse para ganhar com obra, eu ia ganhar com obra. Eu quero viver meu propósito. Meu propósito é ver a tua vida prosperar na fé. Você pode não acreditar nisso, mas eu acredito. Tanto que os meus olhos se enchem de água quando eu penso assim, meu Deus do céu, eu não quero morrer. Senhor, os meus planos estão mais longos. Paulo teve que se convencer. Ele diz, eu estou certo de que ficarei. Se é pelo bem geral da nação, digo que eu fico. E permanecerei com todos vocês. Olha agora. Para que eu ainda compre um carro. Eu ainda não tenho minha casa. É isso que Paulo fala? Ele diz, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Meu irmão, quem olhava para o apóstolo Paulo com todo arsenal de quem Paulo era, de tudo aquilo que ele podia ter sido, vê nele um desperdício. Prego isso há muitos anos, mas de novo, Filipenses, a mesma carta, no capítulo 2, verso 17, olha o que Paulo diz. Entretanto,
Mesmo que eu seja oferecido como? Está escrito o que lá? Hã? Sei que vocês não estavam lendo. Está ali, ó, libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Olha agora, passa. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo está pedindo o seguinte, essa igreja que muito amava ele, que era uma das igrejas da Macedônia, Paulo está falando, para tudo, vocês estão ficando tristes. Eu estou preso, cara, mas não é motivo de tristeza. Por favor, fiquem felizes. Sabe por quê? Eu estou aqui me lascando porque alguém tem que ser o derramado da fé de vocês. Verso 17 de novo. O que a gente tem que entender de uma vez por todas? O sacrifício de libação era uma bebida que era derramada sobre a terra. Mais clássico, o texto mais clássico, mais genuíno para a gente entender. Guardas de Davi ouvem. Davi suspirando, falando como eu queria beber dos poços de Belém. Eles se arriscam, passam pela guarda dos filisteus para conseguir um copo d'água para o seu rei. Quando eles chegam para Davi, falou assim, aqui meu rei. Davi olha para aquela água, é só água, gente. Ele vira e fala assim, eu não posso beber, é o sangue de vocês. Diz a Bíblia que Davi entrega ao Senhor. Aquele momento, aquele desperdício, se tornou algo que ofertava a Deus. Vamos lá. Se as pessoas olharem para você, elas têm que identificar esse princípio. Paulo está falando, fiquem tranquilos, eu estou me dando mal. Mas eu sou uma oferta derramada. Eu não estou mais me planejando, eu não estou mais me segurando, eu estou me doando. Quando olham para você, vêm pessoas retidas ou pessoas entregues. Sabe, querido? Por que você pediria para perdurar a sua vida? Por que você pediria a Deus mais dias? Essa é a tua causa de vida. A vida é maravilhosa, mas ela tem muita distração. A verdade seja dita. Casamento foi chamado por Paulo de distração. Você, casal, pode ser a ruína espiritual do teu esposo, da tua esposa. As preocupações dessa vida, elas podem falir uma pessoa espiritualmente falando. Sim ou não, gente? A semente do reino que cai entre espinhos é sufocada, ela não dá fruto. Por quê? Por causa da preocupação dessa vida. A preocupação dessa vida, ela lasca a nossa vida espiritual. Então nós precisamos estar entendidos disso. Se você não se derramar, querido, se você se conter, você nunca vai chegar ao padrão do modo digno da vida do Evangelho. Se preservando demais, enquanto uns estão dando tudo. Eu fico imaginando, cara, se os apóstolos falam, de coração, esse negócio de Jesus é mó loucura. Andei com ele, sim, sou chamado para ser testemunha, mas vamos lá, deixar de pescar? Cada um com seu ganha-pão, tá maluco, dá para fazer as duas coisas. Querido, se os apóstolos tivessem sido tão distraídos, se a igreja cristã tivesse sido distraída, aonde que nós teríamos chegado? O projeto de Deus estaria muito mais lento. Deus não se perde, querido. Lembra? Ele ia pegar essa bagunça e ia gerar isso para a glória dele. Mas, infelizmente, nós não podemos falar que existem pessoas hoje, a igreja de Jesus hoje, perdão, por sua maioria, ela não está derramada. Ela está contida. Ela se preserva. Ela se mantém. Eu fiquei assustado. Eu fui pegar uma coisa minha que chegou numa agência de Mercado Livre, aí eu brinquei com a menina. Uma mulher, não, uma menina, bem simpática, mas, claro, agitada, que tinham muitos pacotes. Aí eu pensei, qual é o papo? É assim que você conversa com os outros, gente. Entendi o mundo da mulher. Falei, e aí? Mercado Livre bombando, né? Esse negócio de Black Friday aí, né? Aí ela, não. Aí eu, não? Foi interessante que eu estou vindo ali do Bazar Real e fiz a mesma pergunta pro cara. Eu falei, não? Ela, não. Eu falei, Quando você vai e pergunta às pessoas, perguntei pro Paulinho, falei, e Paulinho, muita obra lá? Porque todo final de ano as pessoas querem pintar. Ele falou o quê? Não. Eu falei, o mundo está se contendo mais. Acho que nós começamos a entender, né? As pessoas estão se retendo, querido. As pessoas estão com medo.
E talvez é possível que você tenha feito decisões assim, privativas, defensivas, quando na verdade a igreja tem que estar na maior fase de entrega. Você está aí? Você tem que estar intensificando o teu jejum. Você não pode ficar vivendo só do jejum coletivo da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai decidir. Então ele vai decidir viver por Jesus. Ele vai falar, eu amo Jesus, por isso amo meu próximo, vou servir e vou frutificar na fé dele. Vou ser uma oferta de libação, vou ser uma derramar para que pessoas progridam na fé. Agora, se eu perguntasse para ele assim, e a sua missão? Ele nos diria, porque vivo para Cristo, levarei a palavra, edificando a fé dos irmãos. Está tudo aqui. Eu não estou tirando isso da minha cabeça não, gente. É só ler os versículos que nós não lemos. Que li. O apóstolo Paulo falaria assim, olha, contando que a Bíblia vá, contando que a palavra se espalhe, contando que a notícia chegue e alcance, contando que todos ouçam a palavra, eu não estou nem aí. Eu posso estar preso, eu posso estar me dando mal. E eu não sei mais o que eu perco, mas eu só quero que ele seja engrandecido. Querido, qual seria a sua missão? O apóstolo Paulo disse, estou convencido, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para progresso, para que progridam e tenham alegria na fé. Você precisa também compreender um porquê viver. Porque se Jesus entrou na tua vida e você está vivendo de modo despretensioso, de modo despropositado, isso não é modo digno do Evangelho. Você está gastando aquilo que você não pode gastar, que é dias, tempo. Está perdendo tempo. Os dias não voltarão, os dias não pararão. E eu expliquei isso para o Felipe. Filho, a hora não para. Falei, viu o que aconteceu? Você gastou a sua hora. É isso que você precisa pegar. Você está gastando a sua hora. Agora, você é que sabe naquilo que você vai investir. Quero encerrar com um último conceito. Como que você quer morrer? Não é como, não é deitado. Quero deitar, fechar o sonho de todos nós. E acordar e falar, Jesus, você desceu? Não, você que subiu. Sem ter a percepção da morte. Todo mundo acha que é assim, né? Não sabemos. Eu acho que tem um negócio. A Bíblia fala que os anjos do Senhor vieram buscar um crente. Então eu acho que tem um cortejo falando, oi, vamos? Já? Eu com 90, já? Que isso, sério? Vem. Você vê, quando tirou, você fala assim, cadê a hérnia de disco? Caraca, nem sinto mais dor. Daqui a pouco eu te dou um corpinho novinho. Vamos. E deve ser muito divertido. Será que é o nossos anjos que vai buscar nós? Sei. Não é essa a morte que eu quero dizer. Eu quero que você pense, porque você tem que ter uma forma de pensar assim. Quando eu partir, eu quero ter deixado isso. Eu comecei a fazer meus planos de morte. Gente, que se você não sabe pelo que viver, você não vai saber falar. Vão botar esse versículo para a tua morte, completou a boa carreira, eu vou falar, nem like eu dou, nem boto coraçãozinho, nem bonequinho chorando. Que carreira que essa pessoa completou? Viveu para ela. Egoísta. Contida. Oferta de quem ela foi? Aí a gente vai lá e bota, completou a carreira, guardou a fé. Como assim? Bom combate de quem? Enfrentou um demônio perna fina? Nenhum perna grossa. Tu vai lá, bota-se como se a pessoa fosse o guerreiro da nossa fé. Os 15 livros que nós devemos a ele. Hoje tu tá aí, vivendo de realidade quem virou saudade. Essa pessoa morre e tu fala assim, gente, tá deixando nada para trás. Tem gente querendo ainda empurrar a areia assim e fala, tampa logo, vai que ressuscita. E tu chamando de carreira. Vamos lá, meu irmão. Tu pega, abre uma empresa, Anselmo, dá para um administrador, ele falha a tua empresa e no processo ele morre. Aí tu vai chegar lá e falar assim, tá aqui, executivo de uma carreira de sucesso. Devo tudo a ele, devo mesmo. Passei a dever muito. Você entende como é que tem pessoas que desperdiçam o que Deus dá? Lembra lá do homem que cavou e guardou?
Aí você vai lá, depois morre, completou a carreira. Gente, isso virou moda. Eu fico me perguntando, como é que eles sabem? O que essa pessoa declarava que ela queria chegar? Meu irmão, nossa igreja nem expandiu. A gente nem chegou. Lembra, não é expandir placa, não. É ir ajudar alguém. A gente nem está fazendo essa missão ainda. Caraca, se eu morrer e outro fizer isso, eu vou voltar para puxar o pé. Chegar lá no céu e falar assim, você gosta de puxar o pé real? Gente, você sabe que não, né? Não fala assim, o pessoal pensa, tem base bíblica para puxar o pé? Não, tem não. Presta atenção, ouvi uma frase, um conceito que eu me apaixonei. Existem pessoas que decidem viver para se esvaziar e deixar outros cheios, e existem pessoas que decidem simplesmente viver cheios, morrer cheios e deixar esse mundo mais vazio. Vai ter pessoa que você vai se perguntar na morte dela o que ele legou de legado, o que ele deixou. É a historinha lá, que você já sabe, eu não vou ficar dando uma de tiozão contando a mesma história, de um pastor que foi fazer lá o tal do culto fúnebre. Culto fúnebre. Ah, mas tudo bem. Aí fez lá a cerimônia e falou tão bem, tá aqui o nosso irmão, era um irmão de... De repente a viúva virou, fez cara assim, falou, filho, vai lá ver se é teu pai. Porque não condizia, porque, gente, eu nem louvo e nem... Ó, eu não determino, não me pergunte, morreu um parente seu, não me pergunta, foi pro céu. Eu não tenho esse radar. Eu não sei para onde foi. Que Deus o ponha num bom lugar. Não sei! Eu creio que quem vai para um lado vai porque tem Cristo, o outro porque negou Cristo. É só isso que eu creio, gente. Mas aí eu não sei se negou. E se no último momento, pastor? Então, essa crença aí, eu prefiro deixar todo mundo iludido com ela, mas prego o evangelho, porque se não der... Não tem essa história de dar tempo não, gente. Tem essa história de dar tempo não. Você já quase morreu? Eu passei por uma experiência de quase morte. Aqui, quando a gente foi assaltado, os rapazes mandaram um momento a gente cobrir o rosto. Quando eu estava cobrindo o rosto, eu pensei que ele ia dar tiro na gente. Ali, sinceramente, passou um filme na minha vida. Eu pensei, se for agora, tá legal. Pô, eu estava pronto para morrer ali, cara. Tem hora que a gente não está pronto para morrer, né? Não sei porquê, vou te falar, não passa nada na cabeça. Não é arrependimento, não tem assim, não é assim não, gente, não é reflexivo não. Ai, no último momento. Cara, não é reflexivo não. E tem morte que a gente nem acredita. Mas não é sobre isso. É sobre deixar. Preste atenção para a gente ler e terminar. Filipenses 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que é esse modo? Que, mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele está falando, ele não se apegou a isso. Não, me dá aqui, eu sou Deus. Não abro mão de ser Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto vai dizendo que Jesus ele veio despencando, sendo Deus, não se apegou em ser Deus, e sendo homem, ele quis descer ao pior de ser homem, cruz. Para merecer cruz, tinha que ser alguém horrível. Para alguém entender que desceria ao pior do ser humano, porque ele não desceu ao homem, fizeram ele descer ao pior do ser humano, como se ele fosse alguém horrível. Para alguém se despencar assim, aí é esse sentimento que Deus pede para ter. E você está aí, ó. Eu não abro mão de mim, eu não abro mão do que eu penso, eu não abro mão do que eu isso, eu não abro mão, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. Eu não sei, a nossa igreja tem uma história. E na nossa história a gente já falou muito de missão.
E eu me sinto uma pessoa que desperta vocacionados. Só que os vocacionados não se despertam. Gente, a igreja de Jesus fez um discipulado contrário que arruina a vida das pessoas. Eu quero tanto treinar vocês, eu quero tanto liberar, enviar vocês. Presta atenção nisso aqui. Aí você pensa assim, mas por que então não me dá um cargo? Então, a igreja de Jesus te ensinou essa porcaria. É uma porcaria. Alguma coisa que vem antes do teu nome. Isso é desnecessário. A tua essência precisa mudar. Você precisa olhar a gente e falar assim, como que eu me dou por vidas? Se o teu propósito não se conecta à vida, não espere a minha aprovação, ou a minha ajuda, ou qualquer tipo de coisa que legitime você. Eu estou fora de tudo aquilo que não promova pessoas, que não ajude pessoas, que não seja para pessoas. Tudo aquilo que virou, querido, olha aqui, autopromoção, comércio, tudo aquilo que virou um projeto de vida para se sentir relevante, eu estou fora. Nós temos que ser curados desse mal. Quem era glória pura se despenca para a miséria humana. E nós queremos sair da miséria humana. Pegou? Nós queremos galgar glória. Nós não queremos glorificar, Kátia. Nós queremos ser glorificados. Que direito que nós temos nisso? Na obra de Deus. Que direito você acha que você tem de projeção? Não tem. Você vai morrer cheio. Vivendo de modo vazio. Sem ter preenchido o mundo. Escute o que eu estou te falando. Porque você viveu para si. Mas se você viver para Cristo, tu vai aprender o autoesvaziamento. E isso não tem fundo, não. Vou te contar, tem hora que tu fala assim, 100, o outro quer tirar mais o que daqui. Eu ouvi de uma pessoa que era um médico que tinha uma concessionária de caminhões e de repente Deus começou a pedir tudo. Aí ele chegou para Deus e falou assim, minha chácara, por favor, Senhor. Era um dos homens assim que eu olhava e falava assim, meu Deus, que desprendimento maluco. Eu não encontro isso em lugar nenhum, eu só encontro pastores que dão testemunho. Quantos que você conhece que fala assim, Jesus levou um bocado de mim? Eu nem sei, eu estou começando a querer falar assim, oh, isso aqui é necessário, Senhor. Quantas pessoas você conhece que abririam mão de ter? Querido, e o que me encanta é que isso não é um papo de pastor, de missionário, não, gente. Isso é um papo de crente. Tende o mesmo sentimento, ó missionários e pastores. Está escrito isso. Está na hora de você saber o que tu está querendo. De coração mesmo. Escuta uma coisa aqui. Eu conheço a realidade da nossa igreja. Você acha mesmo que a gente precisaria estar... Eu, Léo e Vitor. Calma, Vitor. O coração acelerou, mas eu não vou falar, Vitor. Eu deixo um monte de babado para depois do culto, viu? É para o pessoal querer conversar contigo, cara. Vitor é o nosso aprendiz. Olha eu me colocando. Eu estou aprendendo e dizendo que... Nosso aprendiz, Vitor, nosso aprendiz. Está indo bem. Sabe passar uma fita isolante como ninguém. Hein? Você acha mesmo, Anselmo, que a nossa igreja ela tem que estar nesse nível depois dos anos que nós passamos e a realidade hoje da gente estar tendo que meter a mão na obra? Era para a gente estar pagando, não era? Cara, você sabe o que a gente tem feito para economizar nessa obra? Eu boto cimento dentro do carro. Você não sabe disso. Todos os cimentos de um tempo para cá que estão embolsando esse muro foi dentro do Logan. Querido, eu não falo essas coisas para chamar atenção para mim. Por favor, eu não preciso do teu tapa nas costas, do teu, oh, que coitado do pastor. Eu preciso que você entenda do que você faz parte, meu Deus do céu, porque a gente está ficando louco. Parece que eu falo com vocês e vocês escutam patati e patatá. Eu fico falando com você fica escutando assim, patati e patatá. É só isso que vem na minha cabeça, ó, coisas aleatórias, exatamente isso. Eu falo a mensagem, eu explico o evangelho, eu mostro a conduta, eu mostro o exemplo e você segue algum pastor da rede social. Só pode. Eu não sei se você entende,
mas nós não nascemos para compactuar com o que vem acontecendo. A gente se entrega por isso. A gente se doa, a gente se dá. E a gente cansa também. Porque não é só falar, eu vivo para Cristo. Paulo termina falando assim, vivam. Você sabe o que ele vai chamar essa igreja? Dizendo assim, vocês receberam a graça de não só participarem da graça comigo, mas também de sofrerem. A nova convertida, vê se isso é um discipulado de consolidação, igreja? A nova convertida ouviu assim, vocês têm que sofrer por Jesus. Não, pastor, isso aí a gente não pode falar. Tem que falar para outra coisa, não? Essa casa de paz deve estar meio falando de pecado. Não vamos falar de pecado, vamos falar de outra coisa. Vamos melhorar isso aqui, porque falar isso para a pessoa não vai querer. Isso, Espírito Santo. Agora é você que convence, né? Vendedor. Você é um vendedor, você não é um evangelista. Evangelista proclama sem medo, acreditando que Deus vivificará a sua palavra. Você está aí? Isso é um evangelista, um vendedor é bom de lábia. Da mesma forma como ele convence alguém a vir para a igreja, ele canta a mulher do outro. Pegou aí? Nós não somos bons de lábia. Nós somos uma igreja que ama Jesus e ama vidas. Nós não somos bons discurseiros. Nem sei se isso tem. E eu não estou nem aí também, porque nós não somos. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Você pode se pôr de pé? Faça uma oração, querido. Corrija a sua conduta. Fale para Deus, Deus, eu preciso ser uma libação. Eu preciso ser um sacrifício. Eu preciso ser uma entrega. Me ajuda, Senhor. Vamos. Você precisa orar. Eu não posso ter de você agora uma postura apática. Eu não acredito que você vai sair daqui apático. Você precisa sair daqui para construir uma vida com propósito. O Senhor precisa do teu esvaziamento. Sem o teu esvaziamento, pessoas não são cheias. É tão interessante que o Espírito Santo de Deus era dado pela imposição da mão de alguém. E diz a Bíblia que depois essa pessoa era cheia. Vamos lá, meu irmão. Se não houver ministrantes, não haverá coisas para serem transferidas. Dons, o apóstolo Paulo falou, os dons que te foram dados, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, está na hora de você virar um lugar onde Deus transfere. Se ele não puder te ver como recipiente, ele não vai ter onde derramar para ser derramado. Eu não entendi você. Vamos lá. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Pai, não nos deixe, Senhor, nos conformar com esse tempo, Senhor. O Senhor sabe o quanto custa. Nós abrimos mão, Senhor, de todo o monopólio da nossa vida. Nós não temos domínio sobre ela, Senhor. Se o Senhor reclamar a nossa vida agora, ela é tua, Deus, e o Senhor tem todo o direito de tomá-la. Por isso o Senhor tem todo o direito de exigir o que fazemos dela. Mas a responsabilidade o Senhor deixou conosco. E um dia responderemos a Ti por aquilo que temos feito no nosso corpo. Meu Deus, vem, Pai. Vem sobre essa igreja e desperta-nos uma forma de vida digna do Evangelho de Cristo, aonde o esvaziamento seja o nosso lugar constante. Nós precisamos do mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós precisamos ser uma igreja, uma libação ao Senhor. Nós precisamos dessa entrega, dessa renúncia. O Senhor despenca da miséria, o Senhor despenca da glória para a miséria, o Senhor despenca o esvaziamento, o Senhor despenca. E nós queremos obedecer a Deus a níveis também mais profundos, Senhor. Nós agora, Pai, te pedimos, Senhor, tudo aquilo que tem roubado a tua igreja, tudo aquilo que tem esvaziado os tesouros do teu povo, tudo aquilo que tem, Senhor, vindo, ó Pai, e nos feito, Senhor, viver de modo displicente, despropositado, meu Pai. Corrija as nossas rotas. Meu Deus, por favor, move nesse lugar, Senhor. Pessoas têm se contido. Nós não aceitamos a mentalidade, Deus, esse tempo de se conter. O Senhor está vindo. O Senhor está vindo e o Senhor nos quer, ó Deus, indo. O Senhor nos quer levando. O Senhor nos quer nos esvaziando. Proporciona trabalho com prazer. Proporciona entrega com alegria. Proporciona chorar, sofrer,
mas pelo teu nome, Jesus, nesse lugar, levanta pessoas, ó Pai, que não se satisfazem com esse tempo, que não veem na vida graça a não ser servir o Senhor, que declaram com toda a verdade, o viver é Cristo, o morrer é lucro, o viver é para frutos, o viver é para que outros tenham progresso e alegria na fé. Querido, tem pessoas que se beneficiariam do teu discipulado. O Senhor quer que você saiba disso. O que você está recebendo dele já deveria ter sido um zelo por você, a ponto de você estar entregando isso a outro. O que o Senhor Jesus falou aos apóstolos, ainda pecadores, homens confusos, o que eu dei a vocês. Ordene o que eu dei a vocês. Ensine a guardar o que eu vos tenho dado. Tem coisa que o discipulado está capenga, está feio, está ruim, porque você não se posiciona. Porque você não guarda o que tem. Porque você não oferece o que tem. Meu Deus, Senhor, nos dê o teu perdão, Pai. Nos dê o teu perdão por aqueles que deveriam se organizar para te entregar, ó Deus, o melhor. E tem te dado a sobra disso tudo, Senhor. E ainda te chamo de meu viver. Ah, Jesus. Nós queremos, ó Deus, nós não cremos que isso são sentimentos de Paulo, Pai. Para ele ter falado à igreja, vivam de modo digno também. Significa, Pai, que isso é algo que se estende a nós, não é emoção, Senhor. Por favor, eu te peço, Deus, nos faça entrar nesse evangelho que o apóstolo Paulo entrou a ponto de declarar que viver é o Senhor. Nos faça perceber, não temos tempo para perder. Faz, Senhor. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa entrega, nosso perdão, Deus, nosso pedido de perdão, a nossa renúncia hoje, Pai. O Senhor não nos pede renúncia de coisas, o Senhor nos pede autorrenúncia. Negue-se a si mesmo. Você não está renunciando a coisas, você está se autorrenunciando. Exige tudo. Exige tudo. Esse é o preço. A exigência do tudo. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo, de todo, de todo. Deus não estava pedindo amor, Deus estava pedindo tudo. Ninguém pode pedir amor ao outro. O mandamento de amar ele foi mal compreendido. O mandamento foi totalidade. Amarás o seu Deus de todo, completo, com tudo. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Aleluia.